indiretas e tal. E eu tô gravando esse vídeo por uma coisa, porque impressionante, eu andando ali embaixo, eu passei o dia lá, a quantidade de pessoas perguntando, puxa, é possível juridicamente, qual é o caminho? Eu tô gravando um pouco isso aqui para explicar a vocês. Primeiro eu devo dizer o seguinte, eu lembro, na verdade, eu naquela campanha das diretas, eu tinha 14 anos, eu estava lá na Paraíba, mas aquela campanha das diretas teve um fato histórico, uma cena histórica, que foi o Sobral Pinto, no comício da Candelária aqui no Rio de Janeiro, com 1 milhão de pessoas naquele comício, e o Sobral Pinto calou aquela massa, lendo o artigo 1º da Constituição Federal, que diz o seguinte: todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Eu estou falando tudo isso que eu vejo muita gente dizendo o seguinte: não tem base constitucional, em especial a Rede Globo. A Rede Globo diz o tempo inteiro, a Constituição diz que eleição é eleição indireta. Não é verdade. Primeiro eu quero dizer para vocês aqui que nós temos um código eleitoral novo, que a partir desse código eleitoral novo, o TSE tem decidido, toda vez que tem vacância de cargo de prefeito e vice-prefeito, e também de governador, quando há cassação pelo TSE, o TSE tem dito que a eleição tem que ser direta. Agora foi Amazonas, o governo Amazonas. Foi cassado agora o governador, nos 2 últimos anos do mandato. Opa, tô tendo uma invasão aqui. Isso é minha Beatriz. Estamos em casa aqui agora. Ô, meu amor, tô fazendo uma gravação aqui. Tá? É domingão, né, pessoal? Domingão, final do dia. Isso faz parte. Faz parte. Eu vou, minha linda. Eu vou só voltar então. Então deixa eu só voltar aqui para vocês. Dizer o seguinte. Quando há cassação de chapa pelo TSE, o Código Eleitoral, no seu artigo 224, diz é eleição direta. Isso está valendo para prefeitos, para governadores, né? E o que acontece? O relator do caso da cassação da chapa é o Herman Benjamin. A informação que nós temos é que no voto dele ele já vai falar que é eleição direta. Tem mais 2 casos no Supremo, são 2 ADINs, uma do ministro Barroso, que já tem um voto pronto. Inclusive eu quero cobrar isso aqui da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, porque não botou esse voto para ser votado pelo Pleno do Supremo. Em que ele diz também que se for cassado pelo TSE tem que ser eleição direta. A gente sabe que está marcado o julgamento da chapa Dilma Temer no próximo dia 6. Né? Então esse é um ponto. Tem decisão que vai sobre esse aspecto, que vai ser tomada pelo TSE e pelo STF. Né? É claro que tem gente que diz, não, esse artigo do Código Eleitoral, o artigo 224, que fala que tem que ser eleição direta, eles dizem conflita com a Constituição no artigo 81. O que diz o artigo 81 da Constituição? O artigo 81 da Constituição diz o seguinte, que se existir vacância de presidente e vice-presidente nos 2 últimos anos, a eleição seria indireta. Só que a interpretação que existe é que a vacância não tem nada a ver com a situação de uma chapa cassada pelo TSE. A vacância, nós estaríamos falando de impeachment ou de renúncia. Cassação da chapa pelo TSE, você teria que ter nova eleição. Mas agora vamos para a segunda parte, que é a do parlamento. No parlamento há 2 PECs. Além dessa decisão que vai ser tomada pelo TSE e pelo STF, tem as alterações legislativas, porque a Constituição, de fato, fala no seu artigo 81 sobre vacância nos últimos 2 anos de presidente e vice, que seria eleição indireta. Só que tem uma PEC do deputado Miro Teixeira e tem uma PEC do deputado Regufe, que eu sou o relator no Senado. A PEC do Miro Teixeira, a gente tentou colocar para votar na semana passada, mas a base de Michel Temer se mobilizou muito e impediu que a PEC fosse sequer pautada pela CCJ. Já no Senado, não. Eu era o relator, nós chegamos lá cedo na quarta-feira, aproveitamos que estava tendo uma reunião dos senadores com o Temer e nós conseguimos inverter a pauta. Eu li o meu relatório
e concedi vistas coletivas, e está marcado para ser votado nessa quarta que vem na CCJ. O que diz essa PEC do Regufo, que eu sou o relator? Diz o seguinte, que se houver vacância do cargo de presidente e vice-presidente nos 3 primeiros anos, ou seja, até dezembro de 2017, a eleição será direta e será feita em 90 dias. Eu estou falando tudo isso aqui, pessoal, porque eu quero mostrar para vocês aqui que há um caminho jurídico. Há um caminho jurídico que vai ser decidido tanto pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal em caso de cassação de chapa, e há um caminho jurídico desse projeto, dessas PECs andarem no Senado e na Câmara. No Senado eu estou sentindo muito, tem senador que não quer votar, que é da base do governo, mas não quer ir lá votar contra a eleição direta, porque pega muito mal. Então hoje que situação nós estamos? São 27 membros da CCJ para a reunião de quarta-feira. A gente tem 11 votos. Dificilmente a CCJ tem quórum cheio. A gente vai avaliar muito como é que vai estar, se vai ter quórum favorável a gente ou não. Porque eu acho que com 11 votos a gente pode ganhar essa votação, porque tem muito senador que eu estou conversando, articulando um a um, e que diz que não quer ir lá, que quer ver, que acha importante essa matéria começar a tramitar. Então não é verdade o que a Rede Globo tenta dizer, insistir em dizer, que nós não temos chance. Temos chance também, sabe por quê, pessoal? Esse pessoal está subestimando a reação do povo num processo de eleição indireta. Eu acho que esse pessoal, eu sinceramente, aqui está entrando, está entrando ligação aqui, eu acho que esse pessoal perdeu o juízo. Porque veja bem, eles afastaram a Dilma, que foi uma presidente eleita democraticamente, sem ela ter cometido crime de responsabilidade. Agora eles veem o seguinte, que esse governo aí está desmoralizado. Essa quadrilha aí já era. Eu até confesso a vocês o seguinte, eu sempre soube que na história, esse golpe, nós íamos vencer a narrativa para a história, que esse golpe ia ser desmoralizado. Mas eu confesso que eu pensei que era 10 anos. Em um ano, quem são os principais articuladores do golpe? Aécio foi afastado do Senado, né? Foi afastado do Senado pelo STF. Eduardo Cunha está preso. E Temer nessa situação aí. Então é um golpe completamente desmoralizado, mas esse pessoal está perdendo o juízo. Agora eles querem colocar a goela abaixo do povo brasileiro a eleição de um presidente de forma indireta por esse completamente desmoralizado. É uma loucura o que eles estão fazendo, entendeu? O povo não vai aceitar. Hoje o ato no Rio de Janeiro foi um ato grandioso. Foi muito bonito ver tudo que a gente estava vendo. Estou sabendo que no próximo domingo, falei com o Guilherme Boulos, ele disse que próximo domingo vai ser um ato como esse em São Paulo, na Avenida Paulista. Mas eu acho, pessoal, que com essa mobilização popular que está surgindo, nós vamos conseguir, temos condições de conseguir aprovar essa PEC no Congresso Nacional. Porque fica muito feio para o senador. Eu quero ver o senador ir lá e dizer que é contra a eleição direta. E tem também a saída do TSE e do Supremo, né? Porque, volto a dizer, todo o processo de cassação de chapa que está acontecendo no Brasil agora, de prefeito ou governador, a decisão do TSE é que tem que ser eleição direta. Eu falei no começo da gravação, agora, Estado do Amazonas, vai ter que ter eleição direta. E foi agora, nos 2 últimos anos do mandato do governador, mesmo assim, eleição direta. Então, pessoal, é isso. Nós temos caminhos constitucionais. Alterar a Constituição numa grave crise como essa é recomendável. Eu volto a falar de Sobral Pinto, lembrando o artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo. Sabe por que eles não querem? Eles têm medo desse processo eleitoral direto? É porque eles sabem, pessoal, que essas reformas, e o grande capital brasileiro quer aprovar essas reformas, porque eles querem retirar direito de trabalhadores. Eles querem, num momento de crise econômica como essa, resolver seus problemas reduzindo o salário e aumentando o lucro deles. Agora, eles sabem que um programa como esse, dessa reforma trabalhista e previdenciária, nunca seria aprovado no processo eleitoral. Eu quero ver um candidato indo para a televisão dizendo o seguinte, ou num comício: olha, nós vamos reduzir o horário de almoço de 1 hora para meia hora do trabalhador. Porque o horário de almoço, na reforma trabalhista, é um dos pontos que eles querem mexer.
Ou então dizer o seguinte: eu vou aumentar a jornada diária do trabalhador de 8 horas para 12 horas. Eu vou aumentar a idade para aposentadoria para 65 anos. Nunca, nunca alguém seria eleito com um discurso dele. Então é por isso que eles têm medo tanto. Cara, desculpa aqui que está interrompendo, entrando ligação, eu devia ter mudado em modo avião. Quem for gravar a live, aprenda a botar em modo avião, porque não atrapalha. Então eu quero encerrar aqui essa gravação dizendo isso. Eu acho que essa campanha das diretas, a gente tem que insistir nela. E eu acho que nós, para fortalecer essa campanha das diretas, eu vou defender isso no PT. Nós temos que dizer o seguinte: olha, se eles fizerem essa insanidade de quererem ir para o colégio eleitoral, para a eleição indireta, eu defendo sinceramente que o PT boicote o colégio eleitoral como boicotou em 85. 85, inclusive, era uma outra situação, viu? Agora é mais grave, porque agora é o golpe dentro do golpe. A gente tem que ficar do lado do povo, dizer o seguinte: olha, nós não aceitamos. Esse processo não é um processo legítimo. Um presidente eleito de forma indireta por esse Congresso é tão ilegítimo quanto Michel Temer. Porque esse pessoal está achando que é o seguinte: vão trocar, o Temer está queimado, vão trocar, colocar outro e vão conseguir pacificar o país. Não. Com esse programa aí, não. Nós só aceitamos um processo que seja de volta da democracia, que seja eleição direta. Aí no processo de eleição direta, pessoal, quem ganhar, ganhou, e nós vamos respeitar. Eles nos respeitam se a gente ganhar, a gente respeita se eles ganharem. Mas é o povo que decidiu. Depois do golpe da Dilma, o Temer é legítimo, e um presidente eleito dessa forma também é legítimo. Então minha posição é que a gente deve ser firme para dizer o seguinte: não participaremos de eleição num congresso como esse. Entendeu? É uma eleição indireta, é uma eleição sem povo. Eu acho que a gente firmar essa posição fortalece a nossa campanha das diretas. E no mais dizer que terça-feira vamos estar na Comissão de Assuntos Econômicos, porque eles querem votar. Desculpa. Só para concluir aqui, pessoal, terça-feira nós vamos ter a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Eles estão querendo votar aquele projeto de reforma trabalhista na CAI. Nós não vamos aceitar, porque aquele relatório não foi lido na terça-feira passada. Eles fraudaram. Ô, meu amor, eles fraudaram a ata daquela comissão, dizendo que foi lido e foi concedido vistas coletivas. Na verdade, não houve vistas coletivas, então a gente não vai aceitar. Olha, pessoal, a gente aguentou muita coisa. Eu, sinceramente, só se for por cima do nosso cadáver, que eles vão rasgar regimento para aprovar um projeto desse, que penaliza muito os trabalhadores brasileiros. É um projeto que acaba com o 13º e férias. Não é exagero falar isso. Eu compro o debate com qualquer um deles. Eles estão criando a figura do autônomo exclusivo. O autônomo exclusivo, que é a pessoa trabalhar como autônomo, todo mundo sabe o que é. Você trabalha para várias pessoas. O autônomo exclusivo é um que você trabalha só para um empresário, só que você vira pessoa jurídica e o empresário não precisa pagar 13º, férias. É um escândalo. Então eu estou falando aqui para eles, nós topamos organizarmos um calendário de discussão. Agora, atropelar, rasgar o regimento, para vir para cima dizer que vai votar desse jeito essa reforma, não vai. Não vai, porque nós não vamos deixar. Nós não temos sangue de barata para aguentar isso que eles estão querendo fazer. Um trator sendo organizado por Romero Jucá e por essa base governista, um governo desmoralizado que quer se firmar num momento como esse, atacando duramente os trabalhadores brasileiros. Então, é que a luta não para, pessoal. Cheguei em casa agora desse ato, muito animado, porque foi um clima muito bom. Queria agradecer muito a todos os artistas, Criolo, Mano Brown, Tereza Cristina, mas um abraço especial no Caetano. Caetano, acho que está jogando um papel importante nesse momento da história do país, falando de eleições diretas, levantando a bandeira do Fora Temer. Mas amanhã a luta continua. Amanhã nós vamos estar em Brasília. Terça-feira essa reunião da CAI, da Reforma Trabalhista. E quarta-feira a votação na CCJ dessa PEC das eleições diretas. Eu peço muita ajuda de vocês aí, para vocês pressionarem os senadores do estado de vocês, para votarem com a gente nessa CCJ. Vem cá, meu amor, você que entrou várias vezes no filme, vem cá na gravação. Hein, Beatriz? Então, ó, me despedindo de vocês, tá? Um abraço.
Domingo maravilhoso esse. Agora é campanha das diretas em todos os estados do Brasil. A gente vai agora, em vez do Dia Nacional de Luta, unificado, a gente vai marcar cada dia um estado diferente, levar as principais lideranças nacionais para que esse movimento das diretas cresça e a gente consiga afastar Temer e recuperar a nossa democracia. Um abraço, bom final de domingo a todos.